Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe algo desconfortável. Não importa o quanto você goste de uma mulher, não importa o quanto você faça por ela, não importa o quanto você tente mostrar o seu valor, nada disso significa que ela necessariamente vai sentir sua falta quando você se afastar. E essa descoberta dói. Dói porque o homem aprende desde cedo que a atenção se conquista com esforço, que presença se garante com insistência e que afeto se mantém com demonstrações contínuas. Só que no mundo real, especialmente no universo feminino, a ausência só é sentida quando a presença realmente acrescenta algo. E é por isso que muitos homens desaparecem e nada acontece. Não é porque a mulher é fria, não é porque ela não liga, é porque sua presença não tinha peso suficiente para que a sua ausência tivesse impacto. Mas quando você descobre o que realmente faz uma mulher sentir sua falta, tudo muda. Você passa a entender que a ausência não é desaparecer. A ausência é energia. A ausência é significado. A ausência é aquilo que permanece mesmo quando você não está mais no ambiente. Há homens que cruzam a vida de uma mulher como se nada tivesse acontecido. E há homens que, mesmo depois de irem embora, continuam presentes na mente dela, nos pensamentos dela, nas comparações silenciosas que ela faz com todos os outros. Esses são os homens que deixam marca. E a marca não vem de palavras bonitas, nem de gestos exagerados, nem de demonstrações emocionais intensas. A marca vem do comportamento, da postura, do modo como você se porta no mundo. O maior erro que um homem comete quando quer ser lembrado é tentar ser inesquecível pela insistência. É responder rápido demais, estar sempre disponível, correr atrás, explicar, justificar, insistir em conversas que já acabaram, tentar arrancar migalhas de atenção como se aquilo fosse suficiente. Esse comportamento não cria falta, não cria saudade, não cria presença emocional. Isso cria saturação, cria excesso, cria a sensação de que você está ali não porque é forte, mas porque precisa dela para existir. E nada afasta mais do que isso. A solução, por outro lado, é aprender a construir uma presença tão sólida que quando você se retira, a ausência se torna pesada. A sensação de espaço vazio aparece imediatamente. O contraste entre o que você era e o que não está mais ali faz ela perceber, mesmo que silenciosamente, que há algo em você que não se encontra em qualquer esquina. Pense em um homem que entra em um lugar e não faz barulho, mas ocupa o ambiente. Ele não está desesperado, não está inquieto, não está olhando para todos os lados com insegurança. Ele está ali inteiro. Ele é calmo, firme, atento ao que importa. Quando esse tipo de homem sai, o espaço parece diferente. A energia muda, a presença dele deixa rastro. Agora imagine o oposto, alguém que está sempre pedindo atenção, sempre precisando de reação, sempre tentando se encaixar. Quando esse alguém vai embora, o ambiente fica até mais leve. A verdade é dura, mas libertadora. A ausência só dói quando a presença significa algo. Quando você constrói uma presença forte, sua ausência é sentida na hora. E essa força não tem nada a ver com arrogância, grosseria ou frieza. Tem a ver com maturidade, com propósito, com controle emocional, com não reagir ao menor estímulo, com não jogar jogos. Com saber que o seu valor não está no quanto você tenta aparecer, mas no quanto você é consistente. O estoicismo nos ensina que o homem forte não busca controlar o outro, mas a si mesmo. E é exatamente isso que faz uma mulher sentir sua falta. O fato de você não ser guiado pelo caos, pela ansiedade, pela carência. O fato de você ser um homem que se retira quando precisa, não para punir, não para manipular, mas porque tem uma vida que continua. Uma vida que não gira em torno de ninguém, muito menos de qualquer validação emocional.
Se você quer que uma mulher sinta sua ausência, precisa primeiro aprender a ser alguém cuja presença importa. E isso começa com pequenas escolhas. Responder com calma, ter uma rotina sólida, não abandonar seus objetivos por ninguém, manter sua energia estável, não correr atrás de todas as mensagens, não implorar para ser visto, não abrir mão da sua paz para provar que merece atenção. A ausência que dói é a ausência do homem que não pode ser substituído facilmente, do homem que tem valor interno, do homem que vive com profundidade. Antes de começarmos a revelar ponto por ponto o que faz qualquer mulher perceber sua falta quase instantaneamente, quero que você faça uma coisa. Se você está comprometido em evoluir como homem, escreva agora nos comentários a palavra-chave de hoje: presença. Essa palavra define tudo o que iremos construir a partir daqui. Comente. Presença para selar o compromisso de se tornar o tipo de homem cuja ausência fala por si. Agora respire fundo, porque na próxima parte você vai entender como a retirada estratégica pode transformar completamente a forma como uma mulher vê você. Existe um motivo pelo qual alguns homens simplesmente desaparecem da vida de uma mulher e nada acontece, enquanto outros bastam dar 2 passos para trás e imediatamente algo dentro dela desperta. Uma sensação súbita de vazio, um incômodo silencioso, um pensamento involuntário dizendo: por que ele sumiu assim? Essa diferença nasce da energia por trás da retirada. A maioria se afasta como uma reação emocional, uma tentativa de punição, uma forma imatura de se vingar da falta de atenção. E esse afastamento é tão fraco quanto a intenção que o motivou. Quando um homem some para manipular, ele não cria falta, ele cria repulsa. Mas quando um homem se afasta porque está centrado, porque tem uma vida em movimento, porque não é escravo de impulsos nem de validação, sua retirada não parece um ataque, parece uma pausa. E pausas, quando bem colocadas, têm força. O erro mais comum é achar que sumir de repente faz alguém sentir falta automaticamente. Isso nunca funciona. A ausência planejada não é silêncio de desespero, é silêncio de força. Não é implorar escondido, é escolher onde colocar sua energia. É como uma música bem composta. É o espaço entre as notas que cria a harmonia. É a pausa que dá profundidade ao som. O homem que desaparece por carência produz ruído, mas o homem que se retira estrategicamente cria ritmo. Isso porque sua retirada não vem de medo, mas de autocontrole. Ele não se apaga para que ela o procure. Ele apenas volta a iluminar a própria vida. E é essa luz que faz falta quando ele não está. Imagine que você está conversando com uma mulher que gosta. A interação flui bem, mas em algum momento você sente que está entregando energia demais. Por insegurança, você continua enviando mensagens, mesmo sem receber o mesmo nível de interesse. Continua insistindo na conversa, mesmo quando ela já deixou claro, com silêncio ou respostas curtas, que não está ali no mesmo ritmo. Aqui nasce o erro. O homem tenta compensar esfriamento com mais esforço, mas esforço excessivo não cria conexão, cria contraste negativo. Agora, visualize a mesma situação, mas com uma atitude diferente. Você percebe que a troca perdeu intensidade e, ao invés de tentar recuperá-la à força, simplesmente reduz o ritmo. Não de forma brusca, não de forma ressentida, mas de forma madura. Você responde menos, mantém sua rotina, não tenta controlar o clima da conversa. Essa retirada sutil não é percebida como fuga, é percebida como postura. A retirada estratégica não é sumir, é recuar com sentido. É um reposicionamento interno que diz: eu não preciso pressionar nada, eu existo inteiro, mesmo sem sua presença. E mulheres sentem isso. Sentem a diferença entre o homem que some porque está implorando atenção em silêncio e o homem que se afasta porque sua energia está ocupada com algo maior.
E quando você se retira dessa forma, algo imediato acontece. Ela percebe que perdeu um canal de atenção que, até pouco tempo, estava disponível. E não há nada que gere mais impacto emocional do que perceber a mudança repentina na energia de alguém que antes estava presente. É como um perfume que você não percebe enquanto está no ambiente, mas basta ele desaparecer para que o contraste denuncie sua ausência. A presença do homem centrado é assim, sutil, mas marcante. Quando ele se afasta, não é a mensagem que falta, não é o bom dia que falta, não é o esforço que falta, é a sensação, é o clima, é o jeito como ela se sentia ao interagir com você. E isso, quando desaparece, cria um tipo de inquietação que faz falta na hora. Veja outro exemplo. Um homem está sempre acessível, sempre pronto, sempre tentando manter a conexão viva. Ele acha que isso demonstra interesse, mas tudo o que faz é mostrar dependência. Agora imagine um homem que atende quando pode, responde quando deseja, interage com naturalidade, mas não se molda ao ritmo de ninguém. Esse segundo homem, quando some, deixa um buraco maior porque ele não entregou exagero, ele entregou qualidade. E quando você oferece qualidade, a falta dela pesa imediatamente. A solução estoica para a ausência poderosa é simples, mas exige disciplina. Nunca se afaste para provocar reação. Afaste-se para preservar sua energia. Afaste-se para manter sua integridade. Afaste-se quando perceber que o ambiente não exige sua presença naquele momento. E quando a ausência nasce do seu autocontrole, ela se torna magnética. É isso que faz uma mulher pensar em você quando percebe que seu fluxo de presença não era carência, era escolha. E nessa escolha, algo profundo se revela. Você não está fugindo. Você está se posicionando. Não está tentando se afastar. Está apenas não forçando. E quando ela percebe essa diferença, a ausência começa a falar mais alto que qualquer mensagem. Na próxima parte, você vai entender por que o silêncio é um dos instrumentos mais poderosos para despertar curiosidade, respeito e impacto emocional imediato. Existe um tipo de silêncio que incomoda e outro tipo que intriga. Um te faz parecer inseguro, o outro te faz parecer profundo. Um cria distância, o outro cria presença. E a maioria dos homens nunca aprendeu a usar o silêncio como ferramenta de valor. Eles acreditam que precisam preencher cada segundo com palavras, explicações, emojis, justificativas e tentativas desesperadas de manter a conversa viva, como se qualquer intervalo fosse um sinal de desinteresse. Mas não é. Às vezes, é exatamente o silêncio que faz a outra pessoa despertar, principalmente quando estamos falando de mulheres. Há momentos em que você diz mais com o que não fala do que com qualquer declaração ensaiada. O erro mais comum é responder rápido demais, sem pensar, sem respirar, sem permitir que a energia da troca amadureça. É o impulso de marcar presença a qualquer custo, como se a rapidez da resposta fosse uma forma de garantir espaço no coração dela. Só que, no fundo, tudo isso transmite pressa, ansiedade, disponibilidade excessiva. E disponibilidade excessiva nunca cria valor. O silêncio, quando usado da maneira certa, revela que você não está desesperado, não está buscando validação, não está construindo sua autoestima com base na reação dela. Ele mostra que você tem vida, ritmo, paz. E essa sensação é impossível de ignorar. Imagine a seguinte cena. Você está conversando com uma mulher que realmente mexe com você. Ela te manda uma mensagem, você está com o celular na mão, seu coração acelera e a primeira vontade é responder instantaneamente. Mas por quê? Porque você está calmo ou porque está ansioso? Porque quer manter a conversa fluindo naturalmente ou porque tem medo de que, se não responder rápido, ela perca o interesse? Quando o impulso vem do medo, sua energia se entrega. E mulheres percebem isso.
não nas palavras, mas no ritmo, no comportamento, no padrão. Agora imagine outra situação. Ela te envia uma mensagem e você respira antes de responder. Nem 5 minutos, nem 2 horas como jogo psicológico, mas o tempo natural do seu ritmo. Talvez você esteja trabalhando, treinando, lendo, vivendo. E responde quando sua energia está boa, quando sua presença está inteira, quando sua mente está estável. A resposta sai diferente. Você transmite um tipo de neutralidade confiante que não precisa provar nada. E quando ela percebe essa diferença no ritmo, a percepção dela muda sem que você diga uma palavra sobre isso. O silêncio também aparece nas conversas presenciais. Homens inseguros têm medo de pausas, tentam preencher cada espaço com comentários aleatórios, risadas nervosas, histórias exageradas ou perguntas repetitivas. Mas um homem que conhece seu valor mantém a calma mesmo quando o clima esfria. Ele olha nos olhos, segura o peso do momento, deixa o ar circular. Sua tranquilidade é tão rara que se torna magnética. É como se ele dissesse com o corpo: estou confortável aqui, com você, comigo, com o momento. E isso é poder. A solução estoica para o silêncio não é se tornar alguém mudo, distante ou arrogante. É aprender a falar apenas quando há intenção, quando há presença, quando você não está reagindo ao caos emocional interno. É usar a pausa como ferramenta de clareza. É responder com calma, mesmo quando a emoção grita por pressa. É saber que uma mulher respeita o homem que não se desmonta diante da ansiedade de agradar. Ela respeita aquele que tem tempo. Tempo emocional, tempo mental, tempo próprio. Pense em como você se sente diante de alguém que nunca se desespera, nunca corre, nunca se atropela para ser aceito. Essa energia é rara porque poucos homens a possuem, mas você pode desenvolvê-la. Basta treinar pequenas pausas durante o dia. Antes de enviar uma mensagem, espere alguns segundos. Antes de responder algo impulsivo, respire. Antes de tomar uma decisão emocional, caminhe um pouco. Esse tipo de comportamento cria uma marca profunda na mente das pessoas. Você passa a ser percebido como alguém que vive no próprio eixo, alguém que não reage ao menor estímulo, alguém que não constrói conexão com base na necessidade. E quando você se torna esse tipo de homem, sua ausência pesa mais, porque sua presença é tranquila e consistente. Porque você não sufoca, não pressiona, não cobra, você inspira, e tudo que inspira deixa rastro. O silêncio se transforma no espaço, onde ela começa a pensar em você, a imaginar, a se perguntar, a sentir sua falta antes mesmo de perceber conscientemente. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais decisivo: a vida que continua sem ela. A autossuficiência que faz qualquer mulher sentir o impacto da sua ausência imediatamente. Há uma verdade incômoda que poucos homens aceitam. Uma mulher só sente sua ausência quando percebe que sua vida não gira em torno dela. Quando entende que, com ou sem a presença dela, você continua evoluindo. Você continua crescendo. Você continua vivendo. O impacto da sua ausência não está no silêncio em si, mas no contraste entre o homem que você é quando está com ela e o homem que você é quando não está. Uma mulher percebe imediatamente quando você fica perdido sem ela, assim como percebe quando você permanece inteiro. E esse contraste muda tudo. O erro que afasta, que tira seu valor, que enfraquece sua presença, é parar sua vida quando uma mulher aparece. É reorganizar toda a sua rotina para ficar mais disponível. É abandonar responsabilidades, treinos, hobbies e até sua própria ambição para ficar à disposição. Muitos acreditam que isso demonstra interesse, mas tudo o que isso faz é demonstrar dependência. Quando você pausa tudo para alguém, você não cria conexão, você cria peso, você cria sufocamento emocional. E, principalmente, transmite que sua prioridade não é sua vida, mas a atenção que recebe.
Nada destrói mais a percepção masculina do que mostrar que, se ela se afastar, você desmorona junto. Isso não cria saudade. Isso cria certeza de que você está apegado. Cria a sensação de que sua energia é fraca, que sua presença depende dela, que seus projetos são frágeis, que sua rotina é instável. Quando ela percebe isso, sua ausência nunca vai ser sentida, porque no fundo, a sua presença nunca pareceu completa. Agora imagine o oposto. Imagine um homem cuja vida é estruturada. Ele treina, trabalha, estuda, melhora, aprende, cria, constrói algo para si. Não importa o que aconteça, não importa quem entra ou sai, seu ritmo permanece. Ele não precisa anunciar que está ocupado. A vida dele mostra. E quando você tem uma vida assim, algo muito poderoso acontece. Quando você se afasta, mesmo que por pouco tempo, ela sente falta, não porque você desapareceu, mas porque percebe que sua energia não era baseada nela. Sua presença era pura, inteira, voluntária. E quando algo é voluntário, a ausência pesa. Pense numa mulher que decidiu se afastar achando que você iria correr atrás. Mas ao invés disso, você continuou vivendo, continuou melhorando. Continuou indo para a academia, avançando nos seus projetos, curtindo seus momentos sozinho, cuidando da sua saúde mental, crescendo financeiramente, vivendo sua verdade. Ela percebe isso. Ela observa, mesmo que você ache que não. E quando percebe, algo muda dentro dela. Você não era um acessório emocional. Você era um homem com um universo próprio. Sua ausência, nesse caso, não é silêncio. É uma declaração silenciosa de que você vive em movimento. Homens que não têm vida própria imploram por atenção. Homens que têm vida própria inspiram desejo. Esta é a lógica essencial por trás do impacto masculino. Você não precisa mostrar que está bem sem ela. Basta, de fato, estar bem. E não se trata de fingir indiferença. Trata-se de construir uma vida que faça sentido mesmo quando o mundo emocional está um caos. Trata-se de ter objetivos reais, melhorar seu corpo, desenvolver habilidades, elevar seus padrões, aumentar sua renda, expandir sua mente. Não é sobre mostrar nada para ela, é sobre mostrar algo para si mesmo. O estoicismo ensina que sua felicidade e sua paz devem estar sob o seu controle, não nas mãos de outra pessoa. E é exatamente essa independência emocional que faz qualquer mulher sentir sua ausência na hora. Porque quando você vive em função de alguém, você se anula. Mas quando você vive em função do seu propósito, você se torna inesquecível. Sua energia muda, sua postura muda, seu olhar muda. Sua presença se torna tão estável que quando você se afasta, ela sente como se algo estruturado tivesse saído da sala. Veja um exemplo real. 2 homens saem com a mesma mulher. O primeiro se apaixona pela ideia e imediatamente começa a moldar sua vida para ela. Ele agenda tudo conforme a disponibilidade dela, abandona compromissos, passa dias esperando mensagens, perde produtividade. O segundo continua em seu ritmo. Ele gosta dela, mas não deixa de ir para o treino, não cancela reuniões, não abandona metas. Ele encaixa, não se entrega, ele soma, não se anula. Quando ambos se afastam, qual deles você acha que ela sente falta? O que se dissolveu ou o que permaneceu inteiro? A solução prática é clara. Fortaleça sua rotina. Torne sua vida tão rica de significado que sua presença seja uma escolha, não uma fuga. Quando sua vida tem movimento, sua ausência cria curiosidade, cria contraste, cria impacto, cria saudade. Na próxima parte você vai entender por que a indiferença controlada, e não a frieza, é um dos gatilhos mais poderosos para despertar o sentimento de falta. Existe uma diferença gigante entre ser indiferente e ser frio. E essa diferença é o que define se uma mulher vai sentir sua ausência ou simplesmente sentir alívio quando você sumir.
A indiferença controlada não é desinteresse, não é falta de empatia, não é distância emocional forçada. Ela é, na verdade, uma das expressões mais claras de força interna, porque vem do entendimento profundo de que sua felicidade não depende de como alguém age com você. E essa estabilidade emocional cria um magnetismo silencioso que nenhuma palavra pode substituir. O homem que domina essa postura não precisa agir para parecer forte. Ele não performa, ele não exagera. Ele apenas existe em paz com suas escolhas. E essa paz é fascinante. O erro mais comum é confundir indiferença com ignorar a mulher. Homens imaturos acham que, para gerar impacto, precisam parecer frios, distantes ou inacessíveis. Começam a tratar mal, começam a responder com secura, começam a agir como se não ligassem para nada. Mas nada disso cria atração. Isso apenas comunica infantilidade. A frieza forçada mostra que você ainda está preso emocionalmente, tentando chamar atenção pelo contraste. É o equivalente emocional de uma criança que faz birra para se sentir vista. Já a indiferença controlada é o oposto. É maturidade, não descaso. É presença neutra, não arrogância. É saber que você se importa, mas não depende. Imagine que você está conversando com uma mulher e ela decide testar seus limites, joga uma provocação, some por algumas horas, responde de forma seca. A maioria dos homens reage instantaneamente, tenta compensar, manda mais mensagens, tenta puxar assunto, tenta provar que está tudo bem, tenta mostrar que não se ofendeu, mas essa reatividade revela exatamente o contrário. Mostra que você está afetado. A indiferença controlada, por outro lado, aparece quando você não se desestabiliza. Quando você continua em seu ritmo, responde com naturalidade, sem exageros, sem pressa, sem tentar consertar nada. Não por orgulho, mas porque você está ancorado em si mesmo. E quando ela percebe que não controla seu humor, sua atenção ou sua paz, sua percepção muda na hora. A mulher sente falta do homem que não reage, porque ele é raro, ele é diferente, ele é estável. Ele transmite uma sensação de segurança emocional que a maioria não tem. Ela percebe que esse tipo de homem não vai colapsar emocionalmente se ela se afastar. Não vai se desesperar se ela demorar a responder. Não vai procurar migalhas de atenção em cada palavra. E exatamente por isso a ausência dele pesa. A ausência de alguém emocionalmente dependente não pesa, porque tudo que ele entrega é necessidade. Mas a ausência de alguém emocionalmente estável tem um impacto profundo. Ela sente que perdeu algo que não se encontra em qualquer lugar. Veja um exemplo simples. Dois homens recebem uma mensagem curta, quase indiferente, de uma mulher que gostam. O primeiro muda completamente. Seu humor cai, sua mente se perde, sua insegurança aumenta. Ele responde tentando animar a conversa, fazendo perguntas, tentando resgatar o interesse dela. Já o segundo lê a mensagem, entende o tom, entende a energia e continua seu dia. Ele responde quando faz sentido. Ele não tenta corrigir nada. Ele não tenta provar que merece mais atenção. Ele não tenta manipular o clima. Ele apenas mantém a própria energia. Adivinhe quem ela vai pensar mais. Adivinhe qual ausência pesa, o que reage ou o que permanece firme. A indiferença controlada também se manifesta de forma mais sutil. É o jeito como você olha, como você caminha, como você responde a pequenas provocações. O homem firme não explica demais, não se justifica demais, não tenta se limpar emocionalmente para ser aceito. Ele não diz, eu não estou chateado, viu? Ele simplesmente mostra que está bem. Essa neutralidade é extremamente atraente porque sinaliza equilíbrio, sinaliza força. Sinaliza que sua energia não está à venda. O estoicismo ensina exatamente isso. Não deixe que fatores externos determinem seu estado interno.
Quando você realmente vive isso, não precisa provar que não está afetado. Não precisa fingir desinteresse. Sua estabilidade se torna visível. E quando essa estabilidade some da vida dela, ela sente imediatamente. Porque é muito raro encontrar alguém que não viva em tormenta constante. A solução prática para desenvolver essa postura é simples, mas exige treinamento. Antes de reagir a qualquer estímulo emocional, pare. Quando sentir vontade de responder rápido, espere. Quando sentir que precisa provar algo, respire. Quando sentir a ansiedade subindo, mude de ambiente. Seu objetivo não é ignorar ninguém. É manter seu centro. É não perder sua energia tentando controlar a percepção dela. Quando você domina a indiferença controlada, sua ausência se transforma em um lembrete poderoso do que você representava. E é nesse ponto que a atração muda de nível. Na próxima parte, você vai entender por que a disciplina da calma, especialmente em situações tensas, cria um tipo de presença que nenhuma mulher esquece. Há um tipo de calma que não é simplesmente ausência de estresse. É uma postura. É uma força silenciosa. É um estado interno que comunica ao mundo: eu não perco meu eixo por nada. E quando um homem desenvolve essa disciplina da calma, ele se torna automaticamente mais atraente. Não porque tenta parecer forte, mas porque realmente é. A maioria dos homens perde a cabeça diante do menor sinal de tensão, e isso cria instabilidade, ansiedade e um clima emocional que afasta qualquer mulher. O homem calmo, por outro lado, transmite algo que toca profundamente o instinto feminino: segurança emocional. Essa sensação, quando some, cria falta imediata. O erro mais comum é reagir de forma impulsiva a tudo o que acontece. Ela demora a responder? Ele pira. Ela fala algo atravessado? Ele rebate com agressividade. Ela se afasta um pouco? Ele tenta puxar, tenta insistir, tenta forçar conexão. Cada ato vem das emoções descontroladas, não da consciência. Esse tipo de comportamento destrói qualquer possibilidade de criar presença, porque mostra que você está completamente à mercê dos estímulos externos. E um homem que não controla suas emoções se torna pesado, difícil, exaustivo, tudo que não desperta saudade. Agora pense em um homem que reage diferente. Ele recebe a mesma mensagem seca, a mesma ausência repentina, a mesma provocação. Mas ao invés de explodir ou tentar resolver imediatamente, ele respira, ele observa, ele processa, ele responde quando seu centro está alinhado. Esse homem não deixa o ambiente ditar seu humor. Ele não permite que o silêncio dela o destrua. Ele não tenta arrancar validação a qualquer custo. Ele mantém o eixo. Esse tipo de calma não é frieza, é maturidade. É domínio sobre si mesmo, é a capacidade de não devolver caos quando o caos aparece. E mulheres sentem isso imediatamente. A calma masculina é percebida em pequenos gestos, no modo como você segura um olhar, no tom de voz que não oscila, no corpo que não treme, na respiração que não acelera sem motivo, na forma como você caminha sem parecer perdido, na maneira como você lida com imprevistos. A calma não precisa ser anunciada, ela é sentida. A verdade é que uma mulher pode até admirar um homem nervoso, mas ela deseja um homem tranquilo, porque tranquilidade transmite liderança, transmite certeza, transmite força emocional. E o mais importante, tranquilidade é rara. Imagine uma situação clássica. Vocês estão conversando e algo sai do controle. Talvez ela faça um comentário provocativo, talvez surja um conflito, talvez o clima fique estranho. A maioria dos homens se desestabiliza, tenta resolver rápido, tenta explicar demais, tenta discutir. Mas o homem disciplinado na calma faz o oposto. Ele escuta, pensa e responde com lucidez. Ele não tenta vencer a discussão. Ele tenta preservar o próprio eixo. E é exatamente isso que transforma sua presença em algo inesquecível. Porque ela sente, mesmo que inconscientemente,
que está diante de alguém que não sofre com turbulências internas. Outro exemplo, uma mulher quer testar seu nível de controle emocional. Não porque ela seja manipuladora, mas porque quer sentir quem você é de verdade. É algo instintivo. Ela faz um comentário frio, dá uma resposta curta, observa sua reação. O homem com pouca disciplina interna começa a se justificar, perguntar se ela está brava, tentar forçar diálogo, tentar arrancar segurança. Já o homem disciplinado apenas observa. Ele responde com equilíbrio, sem mudar o tom, sem tentar recuperar clima. Sua energia é tão estável que não se deforma ao contato com a instabilidade dela. Esse comportamento, por si só, marca profundamente uma mulher, porque mostra que você é alguém que se guia pela própria mente, não pelo caos do momento. A solução estoica para desenvolver essa calma é prática diária. É treinar sua mente a não reagir no primeiro impulso. É aprender a respirar fundo antes de responder. É sair para caminhar quando algo te irrita, ao invés de tentar resolver imediatamente. É entender que seu valor não está na rapidez com que você responde, mas na qualidade da energia que você oferece. O homem calmo não é lento. Ele é consciente, não é frio. Ele é profundo, não é desinteressado. Ele é equilibrado. E equilíbrio é algo que, quando some da vida de uma mulher, deixa um vazio imediato. Quando você se torna esse tipo de homem, sua ausência dói porque sua presença curava. Sua ausência pesa porque sua presença organizava. Sua ausência incomoda porque sua presença trazia paz. E paz é viciante, principalmente em um mundo de pessoas emocionalmente caóticas. Na próxima parte, falaremos sobre um dos gatilhos mais sutis e poderosos da atração emocional: o espaço que gera desejo. Existe uma verdade que poucos homens compreendem. O desejo não nasce da proximidade constante, e sim do espaço. É no espaço que a imaginação trabalha, que a curiosidade cresce, que a ausência se transforma em presença emocional. Quando você ocupa todos os cantos da vida de uma mulher, quando está sempre ali, sempre respondendo, sempre disponível, sempre preenchendo qualquer pequeno vazio, você a impede de sentir falta. Desejo não cresce no excesso. Ele cresce na ausência calculada, na distância saudável, na sensação de que existe algo em você que não está totalmente entregue, algo que ela ainda não decifrou. É nesse espaço que o interesse floresce. O erro clássico dos homens é o sufocamento emocional. Mesmo sem perceber, começam a moldar toda a vida em torno da mulher. Enviam mensagens a toda hora, querem contato constante, exigem resposta rápida, tentam estar sempre presentes, mesmo quando o momento não pede. Essa insistência cria saturação. E saturação mata o desejo. Não porque você não é bom o bastante, mas porque não existe espaço para a falta. Não existe respiro. Não existe contraste. Para que a ausência seja sentida, é preciso haver um lugar onde ela pode ser percebida. E você só cria esse lugar quando permite espaço. Imagine um homem que, ao começar a gostar de uma mulher, passa a viver em função dela. Seus hobbies diminuem. Sua rotina se adapta totalmente. Seus compromissos ficam flexíveis demais. Ele passa a responder com velocidade extrema, a oferecer atenção ilimitada, a demonstrar interesse exagerado. No início, isso pode até parecer positivo, mas rapidamente se torna pesado. As interações começam a perder profundidade, a conversa se torna previsível, o clima perde intensidade. Agora, imagine outro tipo de homem. Ele gosta dela, sim, mas gosta da própria vida também. Ele sabe equilibrar sua rotina, sabe estar presente quando faz sentido, sabe dar espaço quando o momento pede. Esse tipo de homem cria ar, cria contraste, cria espaço para que ela sinta falta naturalmente. Esse espaço não significa afastamento forçado.
Não significa jogar jogos, fingir desinteresse ou desaparecer sem motivo. Isso é imaturidade e mulheres percebem. O espaço verdadeiro é o espaço da autenticidade. É quando você está tão envolvido com sua própria vida que não precisa preencher cada minuto com interação. Você conversa quando está disponível, responde quando realmente tem algo para dizer, encontra quando as agendas fazem sentido. O espaço aqui não é ausência física, é ausência de necessidade. Você não precisa estar o tempo todo presente para se sentir seguro. E essa segurança interna é que se transforma em magnetismo. Pense em uma situação cotidiana. Ela manda uma mensagem em um momento em que você está treinando, trabalhando ou focado em algo importante. O homem inseguro larga tudo, interrompe o que está fazendo e responde com pressa, porque teme perder o interesse dela. O homem que entende o poder do espaço não age assim. Ele mantém seu ritmo. Responde quando termina o que está fazendo, não porque está jogando, mas porque prioriza sua vida. Ele cria, sem perceber, pequenos espaços onde a falta pode nascer. Ele permite que ela perceba a diferença entre a atenção que é oferecida com equilíbrio e a atenção que é entregue com desespero. A ausência só pesa quando existe vida além daquela pessoa. Se você depende emocionalmente da atenção dela, sua ausência não machuca, ela liberta. Agora, quando você não depende, quando sua vida é rica, quando seu tempo tem valor, quando seu dia é preenchido por metas, projetos, treinos, aprendizados e experiências reais, então sua ausência pesa, porque sua presença é rara. E tudo que é raro é valioso. O estoicismo ensina exatamente isso. Ocupe seu espaço interno antes de tentar ocupar o espaço de outra pessoa. Não tente preencher o mundo dela se o seu próprio está vazio. Quando você se desenvolve, quando vive com propósito, quando respeita seus limites e seu tempo, o espaço que você permite se torna atraente. Ela passa a notar os minutos em que você não está. Passa a se perguntar o que você está fazendo. Passa a sentir pequenos incômodos quando percebe que sua atenção não é garantida. Isso não é manipulação, é biologia emocional. O desejo precisa de ar para respirar. Veja um exemplo final. 2 homens desaparecem por algumas horas. O primeiro some porque está inseguro, porque acha que isso vai fazê-la sentir falta. Mas sua vida é vazia, então o silêncio dele não diz nada. O segundo some porque está vivendo, porque está treinando, trabalhando, crescendo, evoluindo. Sua ausência é preenchida por energia, não por necessidade. E quando ele volta, volta diferente, volta inteiro, volta mais interessante, volta mais seguro. É exatamente esse tipo de ausência que pesa. Na próxima parte, você vai entender por que a autenticidade, a sua essência sem filtros, é um dos maiores gatilhos para que uma mulher sinta sua falta de forma profunda e imediata. Há algo que faz uma mulher sentir sua falta de um jeito que ela mesma não consegue explicar: sua autenticidade. O homem autêntico deixa marca porque ele não está atuando, não está tentando impressionar, não está se moldando às expectativas alheias. Ele existe de forma íntegra, e essa integridade é sentida. Em um mundo onde a maioria veste máscaras, tenta parecer mais confiante do que realmente é, tenta fingir frieza, tenta simular segurança, um homem que simplesmente é, sem forçar nada, se torna memorável. Quando ele se afasta, o mundo dela parece perder um ponto de referência emocional. A autenticidade é uma assinatura invisível, e quando ela some, o vazio aparece. O erro mais comum é tentar ser o homem que você acha que ela deseja. Forçar comportamentos, exagerar na postura, copiar frases de efeito, imitar atitudes que não pertencem à sua essência. Esse esforço cria desconexão, por mais paradoxal que pareça. Porque, embora você ache que está impressionando,
No fundo, está apagando exatamente o que poderia causar impacto, sua verdade. Quanto mais você tenta ser algo que não é, menos marcante se torna. Homens que fingem não deixam falta. Homens que são, deixam. Pense na quantidade de homens que mudam sua personalidade dependendo da mulher com quem estão. Com uma, tentam ser engraçados. Com outra, tentam ser sérios. Com outra, tentam parecer intelectuais. Com outra, tentam ser misteriosos. Mas nada disso se sustenta. A máscara pode até impressionar no início, mas não cria profundidade. E profundidade é o que gera a ausência sentida. Quando uma mulher sente falta de um homem, não é porque ele foi perfeito, é porque ele foi real. Real no jeito de falar, real no jeito de se comportar, real no jeito de expressar limites, real nas coisas que acredita, real naquilo que não abre mão. Agora imagine um homem que carrega essa autenticidade. Ele não tem medo de ser quem é. Se gosta de silêncio, ele não força conversas. Se não concorda com algo, ele fala com calma. Se não está disponível, ele diz. Ele não tenta agradar para ser aceito. Ele não tenta ser exageradamente carismático para conquistar. Ele apenas vive alinhado com a própria verdade. E essa consistência gera algo raro: confiança. As pessoas confiam em quem é sempre igual, não em quem muda para agradar. Quando esse homem sai de cena, a falta é sentida porque sua essência não era artificial. E tudo que é natural é insubstituível. Veja um exemplo claro. 2 homens conversam com a mesma mulher. O primeiro estuda suas respostas, tenta prever o que ela vai gostar, cria versões de si mesmo para encaixar na expectativa dela. Ele até parece interessante por alguns minutos, mas não deixa marca. O segundo fala o que realmente pensa, sem arrogância, sem medo, sem filtros desnecessários. Ele não tenta encaixar sua personalidade, ele assume sua personalidade. Essa é a energia que prende, que envolve, que marca. Quando ela se afasta desses 2 homens, a ausência do autêntico pesa muito mais, porque sua energia tinha verdade, enquanto a do outro tinha performance. A autenticidade também aparece nos seus limites. Homens autênticos não aceitam qualquer coisa só para manter a mulher por perto. Eles sabem o que toleram, sabem o que desejam, sabem o que não combina com sua vida. Isso não torna o homem rígido, torna respeitável. Uma mulher pode até não concordar com seus limites, mas ela respeita. E quando ela perde um homem que sabe se posicionar, ela sente a falta, não de palavra, mas de firmeza. Firmeza é rara. Firmeza é lembrada. O estoicismo ensina que viver de acordo com a própria natureza é o maior ato de liberdade. Quando você vive como quem realmente é, sua presença se torna forte sem esforço. E força sem esforço é magnética. Ela cria impacto, ela cria memória, ela cria ausência sentida. Quando você se afasta, a mulher não lembra de um personagem, ela lembra de você. E essa diferença é gigante. Personagens são esquecidos, verdades são marcadas. A solução prática é clara. Pare de editar sua personalidade para caber no desejo de alguém. Pare de tentar ser o cara ideal. Seja o homem real, mas disciplinado, profundo, consciente. Um homem que sabe quem é, o que quer e o que não aceita. Pare de atuar para conquistar. A conquista real nasce do comportamento natural. Quanto mais você se torna você, mais sua presença cria impacto e mais sua ausência cria saudade. Na próxima parte, você vai entender como o propósito, a força que move sua vida, faz qualquer mulher sentir sua falta sem que você precise fazer absolutamente nada. Existe algo profundamente atraente em um homem que segue seu caminho, independentemente de quem entra ou sai da sua vida. Um homem que tem propósito transmite uma energia que nenhuma aparência, nenhuma técnica de conversação, nenhuma estratégia emocional consegue substituir. É como se a própria presença dele emitisse um sinal silencioso dizendo:
Eu estou construindo algo maior do que qualquer validação momentânea. E quando um homem com propósito se afasta, sua ausência é sentida de maneira imediata, porque ele não deixa apenas silêncio. Ele deixa um rastro de direção, disciplina e movimento. Mulheres percebem isso instintivamente. Quando um homem vive para algo maior, ele se torna raro. E tudo que é raro, quando desaparece, faz falta. O erro mais comum é o oposto disso. É abandonar o propósito ao começar a gostar de alguém. É largar projetos, diminuir a intensidade da vida, reorganizar toda a rotina para se encaixar na disponibilidade dela. Muitos homens acreditam que essa entrega demonstra amor, mas na verdade demonstra perda de identidade. E nada destrói mais a atração do que um homem que abandona a si mesmo para tentar manter outra pessoa ao lado. Mulher alguma sente falta de quem estava perdido antes mesmo de se afastar. Ela sente falta de um homem que tinha direção. Quando essa direção desaparece, a ausência não dói. Ela alivia. Agora imagine um homem que vive o oposto disso. Ele gosta da mulher, sim, mas gosta mais da própria evolução. Ele não deixa de treinar, não abandona seus estudos, não diminui sua ambição, não reduz seu ritmo profissional. Ele não pede licença para existir. Ele não interrompe sua jornada porque alguém entrou em sua vida. Ele soma, não substitui. E quando esse tipo de homem se afasta, mesmo que seja por algumas horas, a mulher sente imediatamente. Porque ele não era um homem parado. Ele era movimento, e quando o movimento se afasta, o contraste é sentido na hora. Pense em uma cena muito comum. Dois homens conhecem uma mulher que lhes chama a atenção. O primeiro imediatamente muda quem é. Se estava estudando para crescer na carreira, diminui o ritmo. Se tinha uma rotina forte de treinos, começa a faltar. Se estava construindo um projeto, deixa de lado para estar mais disponível. Ele acredita que está mostrando interesse, mas na verdade está abandonando seu eixo. O segundo homem age diferente. Ele continua sua jornada. Ele chama a mulher para caminhar ao lado, não para se tornar o centro do mundo dele. Ele não diminui a própria vida para encaixar alguém nela. Ele mantém o propósito como norte. E exatamente por isso, sua ausência pesa, porque a energia dele não estava presa, estava direcionada. Mulheres sentem uma diferença brutal entre o homem ocupado com propósito e o homem ocupado com distrações. O primeiro tem brilho nos olhos, tem disciplina, tem ambição, tem algo acontecendo dentro dele. O segundo está apenas passando o tempo, esperando o amor preencher o vazio que ele não preenche sozinho. Quando um homem sem propósito some, sua ausência é coerente. Ele já era vazio. Mas quando um homem com propósito some, sua ausência é sentida porque sua presença tinha profundidade. O propósito também traz uma característica extremamente atraente: estabilidade emocional. Quando você sabe para onde está indo, não se desespera com atrasos, silêncios, incertezas ou desafios nos relacionamentos. Você entende que sua vida não é definida por uma única pessoa. Você não implora por atenção, não força presença, não abandona quem você é. E essa estabilidade cria um campo emocional tão forte que quando você não está por perto, a mulher sente a falta não apenas do homem, mas da sensação que você proporcionava. Veja um exemplo simples, mas poderoso. Um homem tem uma rotina sólida. Ele acorda cedo, treina, trabalha, estuda, planeja sua vida. Ele não vive em função da agenda de ninguém. Ele tem compromissos que não quebra por carência. Ele tem objetivos que não abandona por medo de perder alguém. Agora imagine que, por qualquer razão, ele se afasta por alguns dias. A mulher sente imediatamente, porque percebe que aquele homem não some por estratégia. Ele some porque está vivendo, porque está crescendo, porque está construindo algo. E isso gera um tipo de saudade diferente. É a saudade de energia,
não apenas de presença. O estoicismo ensina que nada é mais poderoso do que um homem guiado pela própria razão, pela própria visão, pela própria jornada. Quando você vive de acordo com um propósito, você se torna alguém que não pode ser substituído facilmente. Porque você não é mais um rosto, não é mais um desses caras que largam tudo ao se apaixonar. Você é um homem com direção, um homem que deixa marca, um homem que, ao se afastar, deixa vazio. Vazio não de atenção, mas de significado. A solução prática é clara. Fortaleça seu propósito todos os dias. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém apoie, mesmo que você esteja começando do zero. Quando sua vida tem direção, sua ausência é sentida. Quando não tem, sua ausência é irrelevante. É assim de forma simples e brutal. Na próxima parte, você vai entender como a força das suas escolhas, especialmente seus limites, faz uma mulher respeitar, admirar e sentir sua falta instantaneamente quando você se retira. Há algo que muitas mulheres percebem instantaneamente em um homem, mesmo que ele nunca diga uma palavra sobre isso. A força das suas escolhas. Um homem que sabe o que quer e principalmente o que não aceita, transmite um tipo de energia que não pode ser improvisada. Ele ocupa o mundo com firmeza, não com agressividade. Ele não precisa levantar a voz, não precisa confrontar, não precisa provar nada. A postura dele fala por si. E quando um homem assim se afasta, sua ausência é sentida imediatamente porque ele não era um homem moldável. Ele era um homem posicionado. E a ausência de alguém posicionado sempre pesa. O erro mais comum é exatamente o oposto. É ser maleável demais. É aceitar qualquer coisa para não perder a mulher. É permitir comportamentos que ferem seus limites. É se explicar o tempo todo. É tolerar desrespeito em troca de migalhas de atenção. É agir como se qualquer deslize fosse aceitável desde que ela continue por perto. Isso não gera conexão, gera desvalorização, porque no fundo a mulher percebe quando um homem não sabe se posicionar. E quando ela percebe isso, sua ausência nunca vai ser sentida. Como sentir falta de alguém que não tinha forma, alguém que se dobrava diante de qualquer pressão? Alguém cuja presença era tão frágil que desaparecia diante do menor conflito? Agora, imagine o oposto. Imagine um homem que sabe o que tolera. Se algo não combina com sua visão de vida, ele diz. Se um comportamento não faz sentido, ele se afasta. Ele não cria drama, não gera confusão, não tenta convencer ninguém. Ele apenas se posiciona com calma. Essa firmeza não é arrogância, é clareza. É saber que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em situações que diminuem quem você é. E quando uma mulher percebe essa firmeza, ela reage, porque limites atraem respeito. E respeito é a base de qualquer tipo de falta. Você só sente falta de quem respeita. Você só respeita quem sabe se posicionar. Veja uma situação simples. Ela faz um comentário provocativo, uma indireta, uma atitude de teste. O homem inseguro tenta agradar, tenta contornar, tenta provar que está tudo bem. Já o homem firme apenas deixa claro, com poucas palavras, que não opera nesse tipo de energia. Ele não discute, não briga, mas também não se submete. Ele escolhe se afastar quando percebe que o comportamento dela não está alinhado com os padrões dele. Esse afastamento não é punição, é coerência. E coerência cria impacto porque mostra que você se valoriza. E quando alguém se valoriza, sua ausência dói. Outro exemplo ainda mais claro. Ela começa a puxar conversas frias, responde de qualquer jeito, mantém distância emocional. O homem carente tenta reagir duplicando o esforço. Ele manda mensagens, tenta reaquecer o clima, tenta forçar interesse. Mas o homem firme não faz isso. Ele observa o padrão e se afasta naturalmente. Não por orgulho, mas porque reconhece que sua energia não é moeda de troca.
Quando esse tipo de homem some, ela sente. Sente porque percebe que perdeu alguém que nunca mendigou atenção. Sente porque percebe que ele não está tentando mantê-la a qualquer custo. Sente porque percebe que suas escolhas são baseadas em princípios, não em emoções do momento. O estoicismo ensina que viver com sabedoria é escolher conscientemente o que você permite entrar no seu mundo. Cada escolha é um limite. Cada limite é uma declaração. E cada declaração fortalece sua imagem como homem. Quando suas escolhas são firmes, sua presença se torna valiosa. Quando são frágeis, sua presença se torna dispensável. Por isso, quando você se posiciona, quando escolhe afastar-se de algo que compromete sua paz, quando decide não tolerar comportamentos que violam seus valores, você automaticamente se torna mais atraente. Não porque está tentando provar algo, mas porque está vivendo de acordo com seu eixo interno. A solução prática é simples, mas profunda. Defina seus padrões. Não negocie aquilo que fere sua dignidade. Não aceite aquilo que contradiz seus valores. Não permaneça onde sua energia não é respeitada. Posicione-se com silêncio quando necessário, com palavras calmas quando preciso, com distanciamento quando inevitável. Suas escolhas constroem sua imagem, e uma imagem firme é lembrada. Quando você se afasta, não é o silêncio que dói, é a força que sua presença carregava. Na próxima parte, você vai descobrir por que a independência emocional, a habilidade de não implorar, não buscar e não mendigar conexão, faz qualquer mulher sentir sua falta de forma imediata e profunda. Existe uma diferença brutal entre desejar alguém e depender de alguém. O desejo é saudável, adulto, consciente. A dependência, por outro lado, é carência disfarçada. E nada faz uma mulher perder interesse mais rápido do que perceber que um homem precisa dela para se sentir bem. O homem que implora por atenção, mesmo que silenciosamente, mesmo que de forma educada, transmite insegurança, transmite fragilidade emocional, transmite uma sensação de que, se ela se afastar, ele desaba. E esse tipo de energia não cria falta, cria peso, cria desconforto, cria fuga. Agora, o homem que é independente emocionalmente, aquele que deseja, mas não implora, esse sim deixa marca, porque ele não aproxima ninguém por necessidade, ele aproxima por escolha. O erro mais comum é acreditar que demonstrar interesse exagerado vai conquistar alguém. Mas, na realidade, quanto mais você demonstra que precisa dela, menos ela sente necessidade de você. É a dinâmica natural do comportamento humano. Nós valorizamos aquilo que se valoriza. Quando você demonstra que a ausência dela te destrói, você entrega a ela um poder que não deveria ser dela. Entrega sua paz, sua estabilidade, sua autoestima. E uma mulher sente isso instantaneamente. Ela percebe quando sua mente está ocupada demais com medo de perdê-la. Ela percebe quando cada ação sua é guiada pelo desejo desesperado de ser notado. E quando percebe isso, sua ausência nunca vai ser sentida, porque sua presença nunca foi forte. Agora imagine o oposto. Imagine um homem que deseja uma mulher, mas se mantém centrado. Ele gosta dela, mas não muda toda a sua vida por isso. Ele se importa, mas não se anula. Ele demonstra interesse, mas não perde o eixo. Ele não corre atrás de migalhas, não tenta provar nada, não implora por atenção. Ele vive, ele continua seus compromissos, ele segue seus planos, ele prioriza seus valores. Esse tipo de homem transmite uma independência emocional que é extremamente atraente. Quando ele se afasta, mesmo que por pouco tempo, sua ausência pesa, porque sua presença não era carência, era escolha. E tudo que é escolha tem valor. Veja um exemplo simples. Ela demora a responder uma mensagem. O homem inseguro entra em desespero. Seus pensamentos se aceleram, ele começa a criar cenários, tenta puxar assunto de novo, dá sinais de ansiedade.
Já o homem independente olha para o celular, entende a ausência e retorna ao que estava fazendo. Seu mundo não está em pausa, sua vida não está travada, sua atenção não está condicionada ao tempo dela. Ele responde quando fizer sentido, sem ressentimento, sem pressa, sem pressão. E exatamente por isso, sua ausência é sentida. Porque ele mostra que sua estabilidade emocional não está nas mãos de ninguém. A independência emocional também se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. Como você reage ao silêncio, como você reage à distância, como você reage à falta de reciprocidade momentânea. O homem independente tenta compensar o vazio. O homem independente observa, interpreta e age com calma. Ele não tenta conquistar de novo alguém que simplesmente está num dia frio. Ele não tenta provar que merece atenção. Ele não tenta resgatar clima quando sente que a outra pessoa não está na mesma sintonia. Ele apenas mantém sua postura. E essa postura cria impacto, cria respeito, cria desejo, porque mostra que sua energia não está à venda. O estoicismo ensina que o homem deve ser completo em si mesmo. O amor, o romance, a conexão, tudo isso pode somar, mas nunca pode substituir a base interna. Quando você é emocionalmente independente, sua presença é leve, mas profunda. Você se conecta com maturidade. Você demonstra afeto sem perder a si mesmo. E quando você se afasta, a mulher sente falta da sensação que você trazia. Segurança, firmeza, tranquilidade, escolha. Sua ausência não é percebida como fuga, mas como uma pausa natural na presença de alguém que tinha domínio sobre suas emoções. A solução prática é treinar diariamente sua independência. Aprenda a apreciar sua solidão, cultive hobbies que não envolvam nenhuma mulher, fortaleça seu foco no trabalho, aumente sua autoestima com ações, não com elogios externos. Confronte seus medos internos e pare de buscar validação no olhar de alguém. Quando você se completa, você nunca implora. E quem não implora, marca. E quem marca, faz falta. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Todos os pilares anteriores, presença, silêncio, propósito, limites, autenticidade, convergem para este ponto. Quando você não precisa de ninguém para se sentir inteiro, você se torna inesquecível. Na próxima parte, vamos amarrar todos esses elementos e mostrar como sua ausência pode se tornar uma força tão grande quanto a sua presença. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Durante toda essa jornada, você percebeu que fazer uma mulher sentir sua ausência não tem nada a ver com jogos, manipulação ou estratégias superficiais. Tem a ver com quem você se torna quando decide viver como um homem completo. Um homem que não se dobra para agradar. Um homem que não implora por atenção. Um homem que não se desestabiliza diante de silêncio, distância ou incertezas. A ausência que pesa não é a ausência do corpo, é a ausência da energia, da presença, da firmeza, da tranquilidade, da autenticidade, da disciplina emocional, da vida que segue com propósito. É isso que cria impacto. Não o que você fala, não o que você promete, não o que você tenta impressionar, mas o que você representa. A maioria dos homens passa a vida acreditando que conquistar alguém significa estar sempre presente, sempre disponível, sempre entregue. Mas a verdade é que só sente falta quem sente presença. E presença não se constrói com exageros, não se constrói com pressa, não se constrói com ansiedade. A presença masculina que deixa marca é aquela que transmite direção, que transmite paz, que transmite maturidade. Quando você vive dessa forma, sua ausência automaticamente se torna algo perceptível, porque sua presença carrega algo raro: estabilidade. Pense por um momento em tudo que viu até agora. O silêncio potente que diz mais do que palavras. O espaço que cria desejo.
A retirada estratégica que revela valor. A vida que continua independente do amor. A calma que organiza o ambiente. A autenticidade que não pode ser copiada. O propósito que te move. Os limites que te protegem. A independência emocional que te completa. Cada um desses elementos cria uma camada da sua energia. E quando essa energia some, mesmo que brevemente, o impacto é sentido na hora, porque você não era apenas mais um. Você era um ponto de referência emocional. Você era um contraste. Você era um homem que tinha algo dentro de si, algo que não se encontra facilmente. A ausência do homem fraco alivia. A ausência do homem perdido passa despercebida. A ausência do homem carente é previsível. Mas a ausência do homem forte incomoda. Ela desestrutura. Ela gera silêncio acompanhado de reflexão. Ela provoca curiosidade. Ela cria saudade antes mesmo de existir ligação profunda. Porque esse tipo de homem não oferece apenas presença. Oferece sensação. Sensação de segurança, de direção, de profundidade. E quando essa sensação se vai, a mente busca de volta aquilo que fazia sentido. Lembre-se de que nada disso se constrói de um dia para o outro. É um processo, é uma escolha diária. É a soma de pequenas posturas. Respirar antes de reagir. Viver antes de responder, priorizar seu caminho antes de qualquer distração, manter seus limites mesmo quando é difícil, seguir seu propósito mesmo quando há tentação de desviar, estar presente com naturalidade e ausente com equilíbrio. Essas escolhas moldam sua imagem, moldam sua mentalidade, moldam sua energia. E uma energia bem construída tem um efeito inevitável. Quem te perde, sente. Mas essa jornada é sua. Não é sobre ela. Não é sobre chamar atenção. Não é sobre provar valor. É sobre se tornar um homem que se respeita, um homem que se observa, um homem que se constrói. Um homem que entende que a vida é curta demais para desperdiçar energia em relações que não somam, em comportamentos que diminuem quem você é, em esforços que apenas revelam desespero. Quando você se torna esse homem, você não precisa tentar ser inesquecível. Você simplesmente é. Agora, antes de encerrarmos, quero que você marque sua presença aqui, do mesmo modo que está aprendendo a marcar presença na vida. Com intenção, com consciência, com força interna. Se você acompanhou este vídeo até o final, escreva nos comentários a palavra-chave de hoje: ausência. Essa palavra resume todo o poder que você aprendeu aqui. Ela representa não o ato de desaparecer, mas o ato de existir tão profundamente que quando você não está, o mundo percebe. Comente ausência agora e mostre que você está comprometido em se tornar o tipo de homem que não precisa pedir para ser lembrado, porque sua energia faz isso por ele.